Há mais de 16 anos, moradores de Itajaí lutam pela preservação do Canto do Morcego. Depois de inúmeros embates envolvendo construtoras e manifestações populares, a Prefeitura de Itajaí realizou este ano a primeira audiência pública para discutir sobre a implantação de uma área de proteção ambiental no local. Um estudo realizado pelo Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Univale resultou em 3 projetos que visam preservar uma área de cerca de 900 hectares. E os detalhes desse projeto a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Junto comigo, a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Luana, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, que é o nosso Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo nosso Instagram, que é no @VivaVozUnivale. Hoje, então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós recebemos a professora Rosemary Carvalho Marenzi, dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental aqui da Univale, e também uma das responsáveis pelo projeto. Obrigada pela presença, professora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Legal. Então, no final de junho deste ano, Itajaí então realizou essa primeira audiência pública para discutir sobre o projeto da Área de Proteção Ambiental do Canto do Morcego. A Fundação do Meio Ambiente Itajaí, a FAMAI, estabeleceu até o dia 30 de junho para que os moradores da cidade se manifestassem a favor da APA da preservação da região. Por que isso foi necessário, já que a criação do parque já havia sido negociada nesse termo de compensação para a construção de um condomínio local? Então, é porque a audiência pública é um momento importante, ela é estabelecida como uma forma de participação da comunidade no processo, apesar que a gente, ao longo, né, do estudo, a gente teve outras oportunidades de participação também, mas isso é previsto pelo próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação como um requisito, né, na criação da unidade de conservação. Como na audiência pública não foi possível, em função do tempo, que todas as pessoas que tivessem interesse, né, pudessem se manifestar, foi dado esse prazo para que elas pudessem se manifestar de outras formas também. Uhum. E para ver essa maior mobilização dos moradores a respeito da APA, foi criado um abaixo-assinado que em 7 dias recolheu cerca de 1.800 assinaturas. Que balanço você faz, professora, do engajamento da população para a preservação dessa área? Então, eu nem na verdade sabia ainda desse número, mas é interessante, né, a gente ver. É que esse abaixo-assinado, né, pelo que eu fiquei sabendo, né, ele teve como fim que as pessoas apoiassem, então, essa proposta, né, que foi o resultado final do estudo que a Univale fez. Né? Esse, na verdade, é uma proposta que integra a área de proteção ambiental, né, a APA, e dentro dela o Parque do Canto do Morcego. Né? É uma área que inclui ali incluindo as morrarias ali do Atalaia, de Cabeçudas, e seguindo pela orla de Itajaí até chegar ali no rio Ariribá. Né? Então, a ideia é que dentro desse abaixo-assinado as pessoas pudessem manifestar o seu interesse. E, pelo jeito, foi bastante expressivo, né? Porque 1.800 assinaturas num tempo pequeno, né? A audiência foi dia 20, quando a gente apresentou o estudo, e o prazo até o dia 30, então em 10 dias, uma coleta de 180 assinaturas é bastante representativo, né? E a elaboração da APA, então, foi realizada pelo Laboratório de Conservação Costeira aqui da Univale, né? Que apontou durante a audiência pública 3 propostas para a delimitação da área. Quais foram os principais pontos que foram levantados durante esse estudo? Então, isso é até interessante para a gente poder esclarecer, né? Na verdade, não foram 3 propostas. O que a gente apresentou é como a proposta foi evoluindo, né? Então, o que acontece, né? Primeiro também que a gente ali assumiu a coordenação pelo Laboratório de Conservação e Gestão Costeira, mas envolveu outros laboratórios também da Univale. Né? O Laboratório de Oceanografia Física, o Laboratório de Oceanografia Biológica, né? E outros professores também. Bom, enfim, essa proposta, então, assim, ela evoluiu, porque, na verdade, o termo de ajuste... o termo de acordo, desculpa, o termo de acordo judicial, ele estabelecia, né, no seu conteúdo, né, já uma pré-definição, né, de uma área.
né? Então, à medida que a gente foi evoluindo no estudo, a gente foi levando a proposta para a população, no sentido de que se elas apoiavam, né, a proposta, ou o que elas apontavam em termos de outros locais interessantes que nós talvez não estivéssemos percebendo, né? Então, assim, a evolução da proposta, né, que é, digamos, por isso que se fala em 3 propostas, porque ela foi evoluindo ao longo de um ano. Então, essa proposta final, né, essa proposta, na verdade, que traz uma área maior, porque ela, além de considerar também a ecologia da paisagem do lugar, né, a conectividade da biodiversidade, ela considerou também o interesse da comunidade nesse processo. Bom, professora, e hoje qual que é a principal ideia que permeia a criação do APA, que é a Área de Preservação Ambiental? Então, é o fato de a gente inserir, né, as morrarias que estão ali na orla, e que, por si só, ela já tem uma restrição de uso, porque são áreas com bastante declividade, né, e que tem um serviço ecossistêmico importante, porque a vegetação nessas morrarias, ela contém, né, os processos erosivos, né, processos de risco de deslizamento, né, também propiciam bem-estar em função de paisagem, né, também a questão de regulação do microclima em Itajaí contribui, né, bastante com isso, e outros serviços, né, que a própria biodiversidade que está contida nessa floresta nos estabelece. Então, assim, inclui as morrarias, né, também a outra questão que a gente considera também é a vegetação da orla, né, a vegetação de restinga, especialmente a vegetação herbácea, que é aquela que fixa, né, o sedimento arenoso, então com isso também minimiza a erosão praial, e com isso a gente acaba tendo, na verdade, né, um conjunto de serviços ecossistêmicos que todo mundo ganha, né? O empreendedor ganha porque a tendência com uma APA é a gente ter numa normativa, né, que considere a conservação da biodiversidade, e com isso agrega valor para o seu imóvel, em função de que ele passa a ter um imóvel, né, que ele oferece para o seu cliente, né, um serviço que a floresta, a conservação da vegetação da orla também proporciona, né? São os usuários, né, que mantêm, que conseguem, na verdade, né, usar aquela área sem aquele impacto de uma verticalização, né? E são os próprios moradores que também acabam tendo o seu território, né, de uma forma mais ordenada, né, sem tanto problema, digamos assim, com relação à mobilidade urbana, com relação a problemas de saneamento ambiental, né, quando a gente passa a ter, na verdade, né, um adensamento mais controlado para aquela região, no caso da Praia Brava, né? E eu vendo o vídeo que vocês publicaram, que explica um pouquinho sobre isso, né? Eu vi que vocês também citaram a questão do sombreamento das praias, né? Que é um fenômeno que já acontece, por exemplo, em Balneário, em outras cidades do litoral, né? Esse documento também traz alguns outros pontos que ajudam para evitar que isso aconteça. E por que esse sombreamento é tão ruim para o meio ambiente, para a fauna, enfim? Sim, nesse diagnóstico que a gente fez, que é esse estudo, né? A gente traz o levantamento do meio biótico. Dentro desse levantamento do meio biótico, além de questão de aves, mastofauna, que são os mamíferos, a gente também, flora e fauna do costão, a gente também considerou a meiofauna. A meiofauna são os micro-organismos que vivem nos grãos de areia, né? Então, esses micro-organismos que vivem no grão de areia, eles contribuem com a cadeia trófica, com a cadeia alimentar, servindo de alimento para os peixes, né? Que acaba dependendo, né, desse recurso, né? Então, assim, esses micro-organismos, eles acabam tendo uma diversidade, uma densidade maior quando a gente tem a intensidade de luz, né? Ele se desenvolve com, digamos assim, melhor, né, resultado em um ambiente iluminado e quando não sombreado, né? Essa é uma razão importante da gente manter, né, o quanto mais possível a faixa de areia, né, protegida do sombreamento. A outra questão também relacionada se refere que o sol, né, na faixa de areia,
ele acaba sendo um agente que evita a infecção, né, de doenças, bactérias, fungos, né? Então, também contribui, né? O contrário de um sombreamento, né, que traz um ambiente mais úmido e que acaba, né? Além de que também a questão do próprio bem-estar do banhista, né? Que está ali para tomar um banho de sol e não um banho de sombra. O banho de sombra, ele vai querer levar um guarda-sol para isso, né? Mas tem aquele horário, principalmente ali no final da tarde e tal, né? A partir das 4 horas, que é o sol mais benéfico, né? E que acaba, quando você tem a verticalização, né? Trazendo o sombreamento, que é o horário mais, né? Mais interessante de pegar sol e se acaba perdendo essa oportunidade, né? Bom, e se elaborada, a APA irá prever uma área de cerca de 900 hectares entre o Mole da Atalaia e o Ribeirão do Ariribá. Qual é a importância da criação deste documento para a preservação da área, professora? Então, na verdade, assim, parte da área a gente vai ter uma restrição maior do uso, né? E talvez, possivelmente, já pela própria legislação que se tem, por serem áreas de preservação permanente, né? E assim por diante. Mas grande parte da área, ela vai poder ser utilizada, né? A ideia é que, a partir da criação dessa unidade de conservação, ou dessas unidades de conservação, a APA e um parque dentro da APA, a próxima etapa é a gente elaborar um plano de manejo. O plano de manejo, na verdade, é um documento que vai estabelecer toda essa normatização, né? E dentro dessa normatização, a gente estabelece, então, um uso adequado, né? Bacana. E bom, hoje em meio, então, a tantas construtoras de luxo, né, que querem construir nessa área e tudo mais, qual é o grau de preocupação que essa área ela continua tendo, mesmo há tantos anos que tá essa preocupação em cuidar dessa parte aqui da região, né? Então, existe, na verdade, uma preocupação dos dois lados, né? Do lado do empreendedor, do construtor, porque ele fica naquela apreensão também, né? Eu vou ficar impedido de usar o meu imóvel, né? Então, assim, sendo uma APA, né, ele tem possibilidade de usar, mas é claro que vai haver uma restrição maior, né? E o que a gente quer que ele perceba, e ele possivelmente vão participar da elaboração do plano de manejo, porque ela possibilita, né, essa participação, é a questão de que ele pode agregar um valor, né? Em vez de ele ter um imóvel com muitos apartamentos ou num condomínio com muitas residências, ele passa a ter uma densidade menor, mas, por outro lado, ele ganha em termos de qualidade de ambiente, né? E o cliente acaba percebendo isso, né? E, por outro lado, né, existe todos aqueles, né, que se preocupam em relação ao sentido de que gostariam de que aquela área não fosse ocupada, né? Então, existe essa preocupação. Então, na verdade, o plano de manejo e todo o processo que deve seguir, né, de agora em diante, é mediar esses diversos interesses, né? No sentido da gente chegar no modelo que seja, senão o ideal, né? O mais próximo possível do ideal para todo mundo. Bacana. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente já volta para falar um pouco mais sobre esse estudo realizado aqui pela Univale. Estamos de volta com o nosso Viva Voz de hoje, falando sobre o canto do morcego. A nossa entrevistada de hoje é a professora Rosemary Carvalho Marenzi, dos cursos de Ciências Biológicas e também Engenharia Ambiental aqui da Univale. Bom, em 2016 estão iniciadas as obras do primeiro prédio do Bravíssima Private Residence. Os acordos para esse empreendimento iniciaram em 2014 e, após diversas negociações, a construtora Tarói obteve a licença. Em um desses acordos, a empresa deveria bancar as medidas compensatórias de preservação da área. Como que está o acompanhamento do processo da implantação dessas medidas? Então, assim, são duas coisas que acontecem, né? Primeiro é a questão do licenciamento ambiental. Então, assim, a empresa foi licenciada e aí no licenciamento ambiental, dependendo do empreendimento, esse é o caso, né, que aconteceu, é necessário o estudo de impacto ambiental. No estudo de impacto ambiental são exigidas medidas compensatórias. Então, as medidas compensatórias, a empresa atendeu, até onde eu sei, né, naquela ocasião do licenciamento ambiental. Sim. O que acontece agora não são medidas compensatórias. O que acontece agora são as ações, né, estabelecidas no termo de acordo judicial. Então, assim, esse termo de acordo judicial, ele é um resultado de uma ação civil, né, que ocorreu
Porque o que aconteceu, né? Nessa ação civil, se reconheceu que a empresa, ela tinha o licenciamento ambiental, né? E esse licenciamento ambiental foi possível em função da própria lei complementar do plano diretor, que deu uma brecha aí, né? E essa é uma questão bastante polêmica, né? Mas, enfim, ele conseguiu o licenciamento ambiental. Então, esse termo de acordo judicial foi uma forma, digamos, né? Não sei nem como é que a gente poderia usar, né? Não é necessariamente uma compensação, né? Mas seriam ações que ficaram de compromisso nesse termo. E essas ações, elas vão mais do que o pagamento desse estudo, assim como o pagamento também da elaboração do plano de manejo, que é outra etapa que vem. Tiveram outras ações também, né? Dentro desse termo, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente entender, né? Bom, professora, e uma das medidas será a implantação de uma área de preservação dentro do próprio empreendimento, além do investimento de 6 milhões de reais para custear obras e projetos relacionados ao meio ambiente, que serão divididos em 12 parcelas. Você considera justa essas medidas? Então, o que eu posso te dizer? Olha, é bem complicado, assim. Você me colocou me encostou na parede agora, né? Então, assim, questão de justiça é muito relativo, né? Eu acho que depende do que vem agora, eu acho, né? Porque, assim, o que está lá é difícil a gente reverter, né? Porque houve o licenciamento ambiental, o empreendimento vai estar lá. Né? Eu acho que é o que vem a partir de agora, né? É como que a gente vai usar aquele ambiente a partir de agora, né? Então, assim, esses 6 milhões, não sei, talvez realmente não seja tão significativo perto, né? Do impacto que a gente tem visual e tal, né? E tudo isso. Mas a questão, né? É que nesse termo de acordo judicial, né? É importante também a gente colocar, isso foi uma exigência da Procuradoria, né? Da Promotoria Pública do Estado de Santa Catarina, né? E junto, né, desse termo de acordo, existe um conselho, que é um conselho que faz a gestão desse recurso, desses 6 milhões. Né? E esse conselho, né, ele monitora como que esses 6 milhões estão sendo aplicados, se realmente eles estão sendo aplicados do jeito que ficou estabelecido ali no termo. Né? Então, assim, me parece que para essa ação civil, né, esse termo cumpriu o seu papel. Né? A questão é, sim, a gente talvez refletir se isso é suficiente, né? Então, assim, talvez a própria sociedade, né, tenha que também parar para essa reflexão. E, professora, se por acaso alguma empresa venha a construir, e assinam, por exemplo, um acordo desses, só que no decorrer do percurso e tudo mais, ela venha construir numa área que ela não devia, que é uma área preservada. Quais são as consequências que essa empresa existir embargada a obra? Como que acontece? Sim, né? Então, assim, se ela agir de forma irregular, né? Ou não ter o processo de licenciamento ambiental ou medidas que o licenciamento ambiental estabeleça, né? Então, assim, no licenciamento ambiental a gente tem 3 níveis, né, de licença. Uma é a licença prévia. Então, né, qualquer momento, né, essas licenças podem sim embargadas, né? E aí, se houver possibilidade, né, de um retrocesso no processo, né? Ou seja, como foi o caso daquele empreendimento lá em Balneário Camboriú, que a decisão era de se suprimir né? o que já tinha sido construído até então. Né? Então, se houver essa possibilidade, né? Se não, é feito um termo de ajuste de conduta, né? Que é onde vem daí os recursos, né? Para poder, digamos, compensar aquilo além do próprio processo de licenciamento ambiental. Bom, e o Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Univale realiza todos os anos diversas palestras e workshops que trabalham com a conscientização para a preservação destas áreas. Professora, qual que é a importância de trazer esse debate
tanto para o mundo acadêmico quanto para a sociedade? Então, é bem importante, né? Porque a gente ali dentro do laboratório, a gente tem um projeto de extensão também, que chama Unidades de Conservação é Preciso. Né? Até nesse final de semana, no sábado, a gente foi lá em Anitápolis, né? Que é já na região serrana, né? Do estado de Santa Catarina, falar sobre a implantação de unidades de conservação, porque lá existe uma demanda, né? A comunidade lá quer implantar uma unidade de conservação. Então, assim, porque esse processo, né, de áreas protegidas é um processo que envolve, necessita da participação da comunidade, mas, por outro lado, também é um processo bastante técnico, porque ele envolve a necessidade de se conhecer a área, né, tanto no aspecto de meio biótico, meio físico, quanto o meio socioeconômico, quanto também aspectos legais, que é o próprio processo, né? Que são as etapas, que é o rito que tem que ser cumprido. Então, é muito importante, né? Não só dentro do projeto de extensão, mas sempre que a gente tem oportunidade, né? E até inserindo com o projeto de extensão, levando para as salas de aula, né? Trazendo também, dando foco para nossas pesquisas, né? Envolvendo essa temática. E, professora, quais são agora os próximos passos, né, para a criação dessa APA? Porque, é claro, a gente não pode deixar de citar que recentemente a FAMAI foi envolvida num grande escândalo, né, de corrupção. Isso também afeta agora para o andamento, né, da criação? Então, a gente está até um pouco preocupada em relação a isso. Por quê? Porque após a audiência pública, né, dentro da etapa, a FAMAI tem que fazer essa análise técnica agora, né, consultando os demais setores da Prefeitura, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, né, porque, de qualquer maneira, essa unidade de conservação, ela vai ter que acontecer, porque é um compromisso, né? Porque nesse termo de acordo judicial, a prefeitura também assinou. Não o prefeito, mas a prefeitura, né? Então, existe esse compromisso, né? Sim. Mas o anuante, né, desse processo é a FAMAI, né? Então, a gente depende desse laudo técnico da FAMAI para que o prefeito venha a decretar essas 2 unidades de conservação. Né? E o outro processo que também a gente fica bastante preocupado é a próxima etapa também, que é a elaboração do plano de manejo. Né? Porque a Univale já fechou, na verdade, a questão de aprovação como instituição para elaborar agora o plano de manejo. Né? Houve consulta de outras instituições e tal, e a gente acabou aprovando, né, a proposta de elaboração do plano de manejo. Mas o contrato precisa ser assinado, né, para a Univale começar a prestação de serviços. E esse contrato está na reitoria para o reitor assinar, mas depende também da anuência da FAMAI. Então, a gente está bem apreensivo em relação a isso. Bom, professora, e que outros projetos preocupam por conta de possíveis impactos ambientais aqui na nossa região, além do que a gente já citou aqui no programa? Impactos ali na região? Sim, aqui no estado. Eu diria que são os próximos, né, processos de empreendimento que vão dar entrada, né? A gente entende, né, que isso vai ter que esperar o plano de manejo, né, que é a normatização, né, e a gente espera que todo esse processo, né, ele consiga seguir com tranquilidade, né, com a menor pressão possível, né, do setor econômico, no sentido que a gente realmente possa chegar num modelo sustentável para a região, né? E não é só simplesmente, na verdade não é simplesmente, é bastante complexo, mas não é a ocupação da planície da Praia Brava. A gente também tem ocupação das morrarias, porque a gente tem que entender que essas morrarias também são de propriedade particular, né? Basicamente, tudo isso é imóvel particular, né? E a gente, então, tem essa questão de ameaça, né? Em função
de interesses, né, de empreendimentos, né? Então, a importância da elaboração do plano de manejo para a gente realmente ter esse modelo mais adequado. Bom, o papo foi muito bom, deu pra gente entender um pouco mais agora sobre toda essa situação, né, envolvendo essa área, e tomara que dê tudo certo, e o quanto mais rápido possível, né, Com certeza. esse plano seja aprovado, né. Queria agradecer, então, a professora Rosemary Marenzi, aqui do curso de Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas aqui da Univale, e também coordenadora, né, desse projeto da APA do Canto do Morcego. Muito obrigada pela presença, professora. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? E parabéns por ter escolhido essa temática. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando que o nosso Viva Voz acontece sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 pela rádio e também pela TV Univale. Até logo!